presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para o nosso culto de ensino. Amém, queridos? Estamos aqui para louvar o Senhor e compartilhar com vocês aquilo que pesquisamos exatamente sobre o assunto de hoje, que é sobre o anticristo. Amém? Cumprimento com a paz do Senhor vocês que já estão chegando. Louvado seja o nome do Senhor. É uma alegria estarmos juntos e já vamos estar fazendo a nossa oração, para orar pelo nosso caderno de oração, por você que está comigo agora nessa live e você que vai nos assistir amanhã como mensagem matutina. Deus abençoe. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, te agradecemos pelo dia que estamos passando e agora, Pai, que vamos iniciar esta live, os teus filhos que vão estar comigo nesta live agora, Pai, que peço abençoá-los grandemente, Pai. Peço também que me capacite para transmitir esta palavra, que teu Santo Espírito, que é o nosso mestre por excelência, possa nos dar condições e palavras, e que em tudo o teu nome seja glorificado, o teu povo edificado e abençoado, Pai. Agora entrego nas tuas mãos o nosso caderno de oração, com todos os pedidos que ali estão, e outros pedidos que têm chegado, Pai. Nós te apresentamos como aqueles que estarão sendo colocados como clamor pela oração, porque as enfermidades têm assolado este país e muitas vidas, e nós já te pedimos, Pai, que aqueles que colocarem o seu pedido, o Senhor já esteja atendendo. Já fazemos esta oração colocando nas tuas mãos, Pai, porque as tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Agora nos abençoe neste momento. Eu oro pedindo ainda pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, pela Ucrânia, aquele país que está em guerra. Pai, nós entregamos nas tuas mãos. Quero orar também pelo domingo, quando nosso ministério da GEORB estará com um trabalho e uma grande campanha de evangelização. Pai, abençoa os teus filhos que vão se lançar, que as tuas mãos, a tua graça, o teu Santo Espírito esteja com eles, capacitando em tudo que hão de fazer, Pai. Assim eu oro e entrego nas tuas mãos todos que estão comigo, todos que vão entrar depois. Eu oro com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Está aí Simone Braga da Silva, paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe, pastor Wesley. Então eu vou convidar vocês, vamos abrir a nossa harpa no 212 e vamos adorar o Senhor com este louvor. Os guerreiros se preparam, amém? 212 da nossa harpa. Vamos estar adorando o Senhor com esse cântico, 212 da harpa. Os guerreiros se preparam, amém? Os guerreiros se preparam para a grande luta. Rege
Jesus, o capitão, que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a pelear. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém, amados? Tem que ir até o fim da batalha, mas no fim da batalha o Senhor vai coroar
não é? Naturalmente só pode ser coroado quem for até o fim da luta, não é verdade? Louvado é o nome do Senhor. Queridos, nós então já vamos entrar no nosso estudo, como nós paramos na quinta-feira próxima passada, não é? E eu anunciei o tema, preparação para o futuro, não é? Estamos no presente, mas os nossos olhos estão no futuro. Amém, queridos? Vamos lá. A perspectiva futura da glória de Deus motivou o apóstolo a orar pelos santos. Nunca devemos negligenciar a responsabilidade presente por causa de uma esperança futura. Pelo contrário, esperança futura deve encorajar-nos a ser fiéis no presente. Amém? Como você sabe o que te aguarda amanhã na presença de Deus, hoje você tem que ter uma vida e ser fiel ao Senhor em tudo que estamos fazendo para o nosso Deus. Amém? Então vamos lá. As provações não formam uma pessoa. Elas revelam o que constitui uma pessoa. Muitas pessoas dizem assim, eu sou crente, eu sou poderoso. Na igreja é aquele esbanjamento de poder. Mas e nas provas? É nas provas que você mostra quem você é, não é? Porque quem permite as provas nas nossas vidas é o próprio Senhor. Porque Deus tem um cronograma e todo ele vai se cumprir, não é? Mas ele te preparou. O que ele fez antes de nos enviar ao mundo? Disse para todos os discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém, queridos? Quando nossa fé é provada, estamos revelando o nosso valor. Amém? O Senhor permite a prova, mas você nunca passa a prova sozinho. Você está na prova, o Senhor está ali do teu lado. E o Espírito Santo dele está na tua vida para te dar força para você vencer a sua prova. Vamos lá. O que diz 1 de Pedro 1, 6 a 9? Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Amém, queridos? Que prova virá, não é? Qual a luta que você está passando? Qual é a luta que nós vamos passar? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas nós sabemos o seguinte, o nosso Deus está conosco e Ele já sabe o nosso amanhã. Por isso é que a palavra de revestivos do Senhor e da força do seu poder. As nossas armas não são carnais, são poderosas em Cristo para destruir fortalezas. Vamos lá. Sem dúvida, Deus conhece o nosso coração, mesmo antes de sermos provados. Mas nós não conhecemos o nosso coração. É o que está lá em Jeremias, não é? Enganoso é o coração e perverso. Quem o conhecerá? E os outros não sabem quanto valemos. Precisamos então orar para que Deus estabeleça o nosso valor e faça-nos cristãos mais valorosos por causa das provações que suportamos. Quando você sai de uma prova, você é aprovado. É o que está lá em Tiago 1,12. Bem-aventurado é o varão que sofre a aprovação com perseverança, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida. Deus tem um cronograma para seu plano e nada que o diabo faça pode mudar esse cronograma. O que Deus determinou, porque, irmãos, já está tudo determinado por Deus. Nada vai acontecer que vai ser surpresa para Deus. Pode ser para mim, para você, para o nosso Deus, não. E uma vez que não é surpresa para Ele, então já está tudo dentro do cronograma do nosso Deus.
Assim como chegou a plenitude do tempo para a primeira vinda de Cristo, está lá em Gálatas 4:4, mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para o quê? Para resgatar os que estavam debaixo da lei. Há um momento certo para a aparição do anticristo, e nada estará fora deste cronograma divino. Amém, queridos? Então não se preocupe. E aí, como é que vai ser? O que vai acontecer nas eleições? O que vai acontecer amanhã? Queridos, nós temos uma missão, pregar o Evangelho. Nossas igrejas da Geórgia vão estar maciçamente envolvidas na evangelização no próximo domingo. E tem que continuar assim. Nós sempre estamos aqui nas nossas lives pregando, despertando, e isso tem que acontecer nas nossas vidas, não é? Se envolver com o reino de Deus, com o trabalho de Deus, fazer a obra de Deus. Qual é o lugar que a obra de Deus ocupa na tua vida? O que ela está importando para você? Porque o momento está terminando. Eu vou sempre lembrar do que está em João, capítulo 9, versículo 4, quando Jesus diz: convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém vai poder trabalhar. É hoje o dia. Não perca a sua oportunidade de trabalhar para o Senhor. Paulo explicou tudo isso para os cristãos em Tessalônica, aplicando, sem dúvida, as escrituras relevantes do Antigo Testamento. Temos sorte de ter toda a Bíblia para estudar, pois assim podemos entender a questão do anticristo e sua carreira. Está profetizado, ele virá, não é? Paulo vai dizer isso quando escreve a carta aos Tessalonicenses. Não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o homem da perdição, que é o anticristo. Amém? Deixa eu continuar. Os estudiosos das profecias, talvez não estejam de acordo com cada detalhe, mas os principais fatos que estão relacionados nos fornecem a descrição do anticristo nos últimos dias. Uma vez que a vinda do Senhor para a sua igreja se aproxima, as operações de Satanás neste mundo se intensificam. Vocês estão percebendo o que está acontecendo com o nosso mundo? Nunca vivemos dias como o que temos vivido ultimamente. As coisas estão acontecendo numa velocidade. Por quê? Porque está chegando a hora do arrebatamento da igreja. Daí a necessidade de estarmos nos santificando, nos envolvendo com o reino, fazendo a obra, as nossas vidas, o nosso tempo, o nosso dinheiro. Vamos investir no reino, porque não vamos amanhã ter condições de fazer isso. Eu me lembro que na época que Cuba foi invadida por Fidel Castro, os crentes viviam assim nas suas lutas particulares. Muitos investiam e guardavam o seu dinheiro. O que aconteceu? Fidel Castro entrou e cancelou toda a liberdade. Os templos foram fechados. Em 1978, 79, eu fazia seminário. Tem um professor da Igreja Batista, ele disse: pastores, ele contando uma experiência que aconteceu com ele, que ele trabalhava numa aviação e o avião dele foi sequestrado, ele teve que ir para Havana. Enquanto ele estava em Havana, os batistas tinham lá um templo que era uma alegria para eles, pelo monumento, pela grandeza daquele templo. E ele, enquanto tramitava a documentação para ele ser liberado, então ele quis aproveitar que estava próximo e lá fazer uma visita ao templo. Quando ele chegou próximo do templo, o que acontece? Viu umas moças assim mal vestidas, mas ele pensou que era um visitante, coisa assim. Mas duas delas pegaram ele e botaram para dentro do templo. Eles tinham transformado aquele templo numa casa de prostituição. Agora imagine, queridos, e muitos que guardaram seus recursos, seu tempo e tudo que podiam ter feito, veio então o que aconteceu? Fidel Castro com Che Guevara, eu conheço a história, eu estudei sobre o assunto, foi uma coisa tremenda e até hoje eles estão lá debaixo dessa crise. Queridos, vamos aproveitar. Hoje eu aproveito, eu tenho essa oportunidade, não é? Então eu vou aproveitar para fazer, para pregar, para trazer a palavra, para lançar essa palavra onde ela vai alcançar, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Em muitos países não existe mais essa liberdade.
Então vamos ler 1 Timóteo 4, verso 1 e 2, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Agora eu vou ler 2 Timóteo 3, 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, negando a eficácia dela. Destes era o conselho de Paulo ao seu filho Timóteo: afasta-te, tendo aparência de piedade, que é uma vida cristã, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. É muito sério, queridos. Uma vez que o inimigo é um mentiroso, devemos resistir a ele por meio da verdade da palavra de Deus. Como está lá em Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A mesma espada que nosso Senhor usou quando derrotou Satanás no deserto, lá em Mateus 4, 1 a 11. O diabo é um mentiroso, é um assassino. Está lá em João 8, 44. Deus dá vida por meio da sua verdade, mas Satanás mata com suas mentiras. Porém, somos encorajados a saber que um dia Jesus Cristo derrotará completamente Satanás e o seu sistema. Amém, queridos? Vamos continuar analisando o anticristo, que a Bíblia diz que vai ser quem comandará o mundo. Aí você diz: mas pastor, ele vai comandar? Queridos, está no cronograma de Deus, viu? Nada acontece sem a permissão de Deus. É Ele que tem tudo sob controle. Mas as coisas vão acontecer como estão registrados aqui neste livro sagrado. Nada vai cair. É Ele quem disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? O apóstolo João é o único que usa o termo anticristo. E ele escreveu que até mesmo em seus dias já existiam muitos anticristos. Está lá em 1 João 2,18. O que isso quer dizer? Significa simplesmente que a preparação para o estabelecimento do reino do anticristo na terra começou durante os tempos de Jesus. Isso quer dizer, há mais de 2000 anos. Também devemos de nos dar conta de que Jesus, quando veio, já ofereceu o reino dos céus para as pessoas de Israel. Ele proclamou a mesma mensagem que João Batista havia pregado antes. Ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas o povo de Israel rejeitou essa oferta e, como consequência, o reino lhe foi tirado. Israel foi destruído e os judeus foram dispersos por todas as nações do mundo. Esse fato, entretanto, não muda a eterna palavra profética de Deus, porque ele estabelecerá o seu reino na terra e trará paz sobre as nações do mundo. Imagina o governo do próprio Criador. Ele fará isso, queridos. Ele irá cumprir o que diz Miqueias 4:3. Ele julgará entre muitos povos, corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem apreenderão mais a guerra. Enquanto isso, o grande enganador Satanás, que também é chamado de grande dragão, antiga serpente e diabo, que é o pai da mentira, luta desesperadamente contra o estabelecimento do reino de Deus na terra. Como ele faz isso? Enganando todas as pessoas, fazendo-as crer que o homem é capaz de trazer a paz baseada apenas em sua própria força. Queridos, como é que o pecado entrou no mundo? Deus fez um mundo lindo, era um paraíso, Lemos a respeito da origem de Satanás, chamado também de Lúcifer,
em algumas tradições. Em Isaías 14, 12 a 14, nós lemos: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A gloriosa estrela da manhã tinha um problema de elevada autoestima, pois dizia: eu subirei, exaltarei, me assentarei, serei semelhante ao Altíssimo. Essa é a origem do pecado. Foi ali que o pecado teve início. O primeiro sucesso alcançado por ele foi enganar a serpente, que por sua vez enganou Adão e Eva. Foi assim que o homem, criado à imagem de Deus, tornou-se servo de Satanás. Portanto, os servos de Satanás, o grande destruidor e assassino desde o princípio, não podem produzir a paz. Como consequência, todas as negociações e tratados de paz assinados pelos políticos do mundo não são capazes de garantir uma paz duradoura, mas a humanidade, de modo geral, acredita ser capaz de obtê-la sem o príncipe da paz. Não será possível. Como resultado, todos os políticos do mundo continuarão a trabalhar incessantemente em busca de apenas um objetivo: paz para a humanidade. Será desse modo que Satanás obterá sucesso em fazer surgir uma união sem precedentes entre toda a população mundial. Devemos ressaltar que Satanás não é o anticristo, mas o anticristo será uma pessoa totalmente inspirada pelo diabo, né? O anticristo recebe poder. Olha, quando lemos em Apocalipse 13, vemos que a primeira besta, o anticristo, que emerge do mar dos povos, aparentemente é alguém sem poder, um pobre coitado, que não tem nada, não possui credenciais, exército, sistema político ou poder. Mas então lemos: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Está lá no verso 2. Os versículos 4 e 5 confirmam: e adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Além disso, lemos no versículo 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Já vimos que o anticristo, que emerge do mar das nações, recebe tudo o que possui do dragão, que é identificado assim no capítulo 12, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, é o verso 9. Portanto, o anticristo terá autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, Apocalipse 13, 7. Qual será o resultado? Adorá-lo-ão, a besta e todos os que habitam sobre a terra, Apocalipse 13, 8. Ao analisarmos a tragédia ocorrida em 11 de setembro de 2001, devemos tentar olhar para a questão como um todo para a história da humanidade. Esses terríveis ataques terroristas não foram um ato isolado de agressão e assassinato brutal, mas fazem parte de um processo que Satanás está usando para unir o mundo como um só povo e para fazer com que todos vejam apenas uma pessoa, o seu líder absoluto. Esse líder será o anticristo. O mundo está sendo preparado, queridos, e nós temos que estar muito atentos. Qual é o tempo que você tem para trabalhar, para fazer a obra do Senhor? Porque, irmãos, eu estou fazendo esse estudo com você, mas não vamos ficar com a nossa cabeça fixada. Como será e será? Com você está a palavra de Deus. O Espírito Santo te foi dado. Então, o Espírito Santo, a palavra de Deus na tua vida, você vai fazer o trabalho de Deus. Mas e aí? E se formos atacados, seremos atacados e mortos. Sempre foi assim, mas só tem um detalhe: Jesus continuará levantando homens e mulheres para fazer a obra dele. Vamos falar sobre Israel e Jerusalém. Diz o Senhor: estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes,
porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Está lá em Zacarias 1, 14 e 15. O centro da controvérsia não está limitado aos ataques terroristas nos Estados Unidos, mas tem relação com um país do Oriente Médio, Israel. Há décadas, Israel tem de lidar praticamente todos os dias com ataques terroristas. Os israelenses vivem em estado de alerta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora que esse tipo de terrorismo começou a se espalhar para os lugares do mundo onde não estávamos acostumados a vê-lo, as nações cada vez mais farão debates, trabalharão em cooperação mútua e trocarão informações. A mensagem é clara para aqueles que são servos do Senhor. Estamos entrando nos estágios finais dos últimos dias, que atingirão seu clímax com o arrebatamento da igreja, seguido o início da grande tribulação. No final dos 7 anos da grande tribulação, Jesus Cristo retornará fisicamente ao mundo sobre o Monte das Oliveiras, o que resultará na salvação de Israel e no julgamento de todo mundo. Então, o que vai acontecer? Isso daí já está dentro do cronograma de Deus. Já que a profecia é a verdade da palavra de Deus, minha oração é que aqueles que ainda não são cristãos e que porventura estejam vendo e ouvindo essa mensagem, leiam também a Bíblia, a mensagem de Deus aos homens, a mensagem da Bíblia. A Bíblia traz a seguinte profecia sobre os incrédulos: quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, de nenhum modo escaparão. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Esse versículo é bastante claro. A paz e a segurança serão estabelecidas de uma maneira global. Não faz diferença se o terrorismo for eliminado e a paz reinar. Por isso, será algo apenas temporário. A Bíblia também diz a respeito de Deus: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Aqui trata-se dia, esclarecimento, noite, ignorância. As pessoas não estão interessadas em conhecer a Bíblia. Eu às vezes percebo que tem irmãos que começam a ver uma mensagem, só vê o início e desliga, né? Então, por quê? Eu tenho um outro programa para ver, amém. Eu não vou me entrar na liberdade que vocês tenham. Mas será que vai ter tempo de você se despertar para o que está para vir? Muito bem, os entretenimentos são muito bem elaborados por Satanás para prender os crentes, atrapalhar os crentes, não é? Então o que acontece? Acorde, busque, esteja na tua igreja, ouça as mensagens bíblicas do teu pastor, dos pastores que estão aí se lançando para fazer essa obra, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiamos e sejamos sóbrios. Versos 4 a 6. Nós fomos avisados para estarmos alertas e não devemos cair nas armadilhas que Satanás prepara através dos eventos que estão acontecendo no mundo. Devemos analisar as obras das trevas de Satanás, reconhecer o engano e rejeitar completamente aquilo que não é verdadeiro. Queridos, nós temos que acordar, precisamos acordar mesmo, não é? Para onde iremos? Bom, eu já vou estar parando aqui nesse momento, porque da próxima vez nós vamos entrar, nós vamos estudar sobre os sinais que vão ser, as pessoas serão marcadas, não é? Eu fico pensando, eu entro no mercado, faço as minhas compras, né? Falei, meu Deus, pelas as ficções que têm sido passadas para nós, não é só ficção científica, naturalmente, né? Filmes sobre que vai ter que ter um sinal. Queridos, isso já existe nos mundos, muitos países, já existe isso, não está fácil. A liberdade cristã está sendo, vamos dizer assim,
dificultada. Você não sabe, mas o que está acontecendo no mundo, muita coisa nós não estamos sabendo, porque não estamos tomando conhecimento de tudo. Não estranhe se aqui também começar. Alguma coisa já está começando a se avizinhar de nós. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos de estar acordado, despertado. Como é que você está vigilante? Amém? Assim, nós vamos estar falando no próximo programa nosso sobre os sinais, não é? Vamos dizer assim, o sinal da besta. Nós temos um número da besta que é número 666, não é? E quem não sabe, vocês estão percebendo que nós já estamos tendo o Pix, as coisas que estão acontecendo aí, facilitando as compras, a moeda está sendo tirada quase que de circulação, raramente é só o cartão, é só o papel. Isso tudo está sendo preparado para daqui a pouco quem vai dizer assim, como já acontece em algum lugar, liberdade para comprar, para vender, para falar. Tem países que tá impedido. Você não pode mais fazer um programa. Se você quiser pregar, vai ter que pregar segundo o que as autoridades determinam. Você já imaginou? Bom, você não pode pregar. O que você vai poder pregar? O que eles querem, não é? Então, nós temos que aproveitar. Hoje eu posso falar, eu estou falando, não é? Amanhã eu não sei, né? Só Deus sabe. E o que nós temos que fazer, queridos? Nós temos aqui reunir forças, não é? E fazer a obra, não é? Olha, o nosso pastor Ademir Chaves, nosso presidente, convocou todo mundo nesse domingo, evangelização. Vocês sabem, vocês que são do Rio de Janeiro, que houve um projeto aí para terminar com essa questão de estar pregando, né? Fazendo culto ao ar livre. Não sei se isso procede, vocês que são daí que podem me dizer, não é? Mas a verdade é essa, que houve um projeto de um cidadão, não é? De um cidadão que ele fez, foi aprovado, não é? E a coisa está começando assim meio silenciosa, não é? Até quando que nós vamos ter liberdade? As coisas já estão começando a ser bloqueadas, e quem pode falar, quem não pode, enfim. Então, queridos, eu vou parar já, não é? E no nosso próximo encontro, na próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre o sinal da besta, sobre aquilo que dentro do livro de Apocalipse diz que só poderão comprar quem estiver com essa identificação. Imagine, é a identificação do governo do anticristo, né? Então, nós vamos, né? Hoje eu posso falar, estou falando. E amanhã, como é que será? Daqui a pouco, como será? Então, eu já estou encerrando. Mas na próxima quinta-feira, deixa eu ver que dia vai ser, o pastor Gênesis estará aqui, não é? Na próxima quinta-feira vai ser dia 30 de junho. Dia 30 de junho eu estou aqui para falar sobre os sinais, não é? De identificação para a liberdade do povo. Não vai ser fácil. Amém, queridos? Deus vos abençoe, Deus vos guarde. Agora eu estou encerrando, vou orar por vocês. Amém? E não se esqueçam, hoje, 15 para meia-noite, à meia-noite e 30, pastor Elci está aí com o seu programa, Uma Audiência com Deus e Você. Amém? Tem sido uma bênção esse programa, eu participo um pouco, às vezes não vou todo, né, mas participo um pouco. E louvado seja o nome do Senhor. O Erle está de manhã com a primeira hora, né? Depois já vem as irmãs com o clamor do meio-dia, as irmãs, o clamor das 18 horas, e assim nós vamos. Amém, queridos? Hoje ainda é quinta-feira, sexta-feira, ainda temos uma programação normal, só no sábado que aí a programação muda um pouco, né? Que aí nós temos também a mesa redonda, não é isso? Louvar a Deus, Senhor. Então não esqueça, domingo é o dia da evangelização com as nossas igrejas da Agiorbe, amém? Deus abençoe vocês grandemente, e eu agora dou para vocês até domingo pela manhã às 9 horas, nós vamos falar sobre guerra espiritual. Não perca, hein? Está muito importante os assuntos que nós vamos tratar. Quais são as armas que nós temos para essa guerra espiritual? Amém? Não é contra a carne, não é contra o sangue, mas hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais, que já é tudo se preparando, não é? Para o que há de vir.
Amém, queridos? Vou orar. Deus vos abençoe e vos guarde. Dê um fim de semana muito abençoado. Amém. Pastor Gênesis, amanhã de madrugada está viajando para o Rio, mas os trabalhos já estão todos prontos para vocês. Vocês não vão deixar de assistir nenhum programa nosso, porque já estão prontos. Amém? Deus vos abençoe, Deus vos guarde, não é? E que Deus possa continuar segurando as nossas mãos nessa caminhada de fé. Amém, queridos? Pai Celeste, te agradeço por aqueles que estão comigo agora, aqueles que vão assistir depois, aqueles que vão assistir amanhã como uma mensagem matutina. Pai, já estou entregando as tuas mãos. Abençoa o pastor Welles, que é o técnico que comanda toda essa programação. Abençoa ele, prepara ele, capacita ele. Cada dia nós outros também, Pai. Prepara-nos para os trabalhos que vêm a seguir, Pai. Ó Senhor da glória, eu entrego nas tuas mãos a grande campanha de domingo, ó Senhor, de evangelização, Pai, que possamos proclamar em bom som, Pai, a Tua palavra, mostrar este mundo que é um Jesus vivo, um Jesus presente e um Jesus que vem buscar e salvar o perdido, e essa é a nossa missão, ir de pregar o Evangelho, e o Evangelho é boas novas, preparar a humanidade para encontrar-se com o Senhor, salvos pelo sangue de Jesus. Abençoa a todos nós, a todos que estão comigo, os pedidos que foram colocados ou que serão colocados, eu entrego nas tuas mãos e te rogo, ser com eles. Prepara-nos também para o dia 2 de julho, quando teremos o Congresso das Igrejas São Paulo Sul, 12 de julho, que acontecerá na cidade de Limeira. Abençoa o pastor Paulo Francinetti, Paulo Roberto, toda a equipe que estão, ó Deus, preparando esse grande encontro que vai acontecer. Ó Pai Santo, que sejam as tuas mãos sobre nós, porque nós precisamos de Ti, Pai. Sem a Tua presença, sem a Tua força, sem a Tua graça, nós não realizamos nada. Mas sabemos, como disse Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Assim, oro e entrego todos em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe ricamente. Estou aqui para falar do nosso sítio Obra da Restauração, sítio este onde será ali construído o centro convencional das igrejas na Obra da Restauração da sucursal São Paulo Sul. Estou aqui então para falar aos nossos pastores, obreiros, às nossas igrejas, que a partir de então inicia-se as primeiras etapas, ou seja, a primeira etapa ali na construção, porque é do conhecimento de todos que nós adquirimos este sítio, juntamente aí com a Agiorbe Nacional e o Ministério da Igreja de São Miguel Paulista em novembro do ano passado, E agora então partimos para a primeira etapa, que é exatamente a construção da entrada ali, da estrada, de entrada, por onde certamente ali entrarão os ônibus, caminhões com material, enfim, essa é a primeira etapa. E nós estamos então lançando aí uma campanha com todas as nossas igrejas, com um valor mínimo de R$150. Aqui para anunciar aos amados que nós estamos juntos, certamente aí na continuidade
do trabalho desse sítio, porque é para o bem das nossas igrejas aqui na sucursal São Paulo Sul. Espero que todos possam abraçar em nome de Jesus, sabendo que a diretoria da sucursal São Paulo Sul está junto, certamente, com a nossa Assembleia Geral e a igreja em São Miguel Paulista, né, nessa batalha, nessa luta, nessa peleja, para que cheguemos ali à conclusão desse sonho. Sei que não é fácil, mas certamente o nosso Deus nos conduzirá a bom termo, em nome do Senhor Jesus. Contamos com a colaboração dos amados, além das vossas orações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na doce paz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Venho gravar este vídeo para fazer aqui a solicitação diante do trabalho empenhado pela igreja em São Miguel Paulista, na pessoa do seu presidente, pastor Gênesis, juntamente com os pastores que compõem o corpo de obreiros da igreja em São Miguel, somado à sucursal São Paulo Sul, sob a presidência do nosso ilustre colega, o pastor Paulo Francinetti. Está sendo empenhado agora um grande trabalho para fazer a terraplenagem no sítio Obra da Restauração, sítio esse que foi adquirido para acontecer os grandes trabalhos da nossa convenção estadual e até mesmo aqueles que estiverem fora que quiserem fazer uso. Portanto, todos aqueles que tiverem desejo de ver realmente essa obra construída, principalmente as nossas igrejas dentro do estado de São Paulo Sul, façam as suas contribuições. Haverá agora uma terraplenagem, uma abertura de uma estrada, onde o valor vai exceder aí R$40 mil, e é lógico que há uma necessidade de uma união para que possa ser realizado esse grande trabalho aí. Então é um trabalho que será realizado para o benefício das nossas igrejas na obra da restauração e principalmente as nossas igrejas que estão dentro do estado de São Paulo Sul. Então conto com todos e espero que haja uma resposta favorável dos nossos pastores, dos nossos obreiros e das nossas igrejas. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.